Tento. O Salmo 84 é um salmo do peregrino. É um salmo que foi escrito para que, na verdade, um arrombo do coração do salmista, mas foi escrito e era utilizado na peregrinação do povo das suas mais diversas regiões até na caminhada para Jerusalém. Nesse caso aqui em especial, o reino ainda não estava em Jerusalém per si, ou propriamente dito. Então, era o povo caminhante. É o povo que saiu do cativeiro egípcio, e nesse ampassão, nessa caminhada, de tempos em tempos eles destacavam ou faziam as suas tendas e ali colocavam o tabernáculo. Tá? O tabernáculo foi orientado por Deus no capítulo 25 do livro de Êxodo, do capítulo 25 até o capítulo 35, mais ou menos, tem as orientações para o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Só para os irmãos entenderem, porque quando a gente lê o texto só faz mais sentido entendendo o que está no contexto. O tabernáculo era uma espécie de templo, de igreja móvel. Então, tinha mais ou menos 40 metros por 25 metros de comprimento. E dentro desses átrios, ou dessa subdivisão feita por madeiras e tecidos, havia o tabernáculo propriamente dito, ou seja, o templo. O templo era pequeno, não era, talvez um pouco maior do que esse espaço que nós temos aqui, e era dividido entre o átrio exterior, que era a parte que entrava para dentro das cortinas do templo geral, seria o quintal, e dentro do átrio interior tinha o primeiro momento onde as pessoas chegavam, ali tinha uma mesa com os pães, tinha também um espaço de incenso. Depois disso tinha o Santo dos Santos, que era uma cortina, entrava no Santo dos Santos, ali estava a Arca da Aliança com os objetos contidos na Arca da Aliança. O bastão que floresceu de Arão, tinha ali uma porção de maná e as tábuas da lei. No pavimento exterior havia o espaço onde as pessoas chegavam, colocavam o seu sacrifício, ou seja, o altar do sacrifício, ali era depositado o sacrifício. Depois daquele espaço tinha uma mesa, ou melhor, uma pia de expiação, onde o sacerdote lavava suas mãos para poder entrar no Santos, e depois o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. É isso que era o tabernáculo. Estou falando grosseiramente, por conta do tempo, mas basicamente isso que era o tabernáculo, tá bom? Esse salmo é escrito pelos filhos de Coré. Alguns dizem que foi escrito por Davi, especialmente pelo versículo 9, que diz, olha para o rosto do teu ungido. Mas a tradição, ou a maior parte dos estudiosos, entendem que foi escrito pelos filhos de Coré. Quem foi Coré? Coré era um dos levitas, uma espécie, ele não era bem um sacerdote, mas um dos levitas que assistiam na época de Moisés. Os irmãos se lembram muito bem, na época de Moisés e Arão eram os líderes das tribos de Israel, ou do Israel. Existiam 12 tribos, Coré era de uma dessas tribos, tá bom? Dessas 12 tribos, que eram as tribos dos filhos de Israel, ou dos filhos de Jacó, isso está contido lá no capítulo 45 até o capítulo 49 do livro de Gênesis, nós temos as 12 tribos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Dan, Gade, Naftali, Zebulon, José e Benjamim. As 12 tribos, os 12 filhos de Israel formavam as 12 tribos. O que os irmãos vão se lembrar, que lá no capítulo 46, o que Jacó faz, ao invés de José se tornar uma das tribos, e Levi, ele pega e consagra Manassés e Efraim, que eram filhos de José, para serem cabeças de tribos. Tá? Então, para os irmãos entenderem o que nós temos aqui. Quando chegava e afixava o altar, ou melhor, o tabernáculo para a adoração do povo de Deus na caminhada, ou na passagem, caminhando para Jerusalém, ou para a terra prometida, nesse caso aqui ainda, para a terra de Canaã, eles afixavam, cada tribo, tinham 3 tribos que ficavam olhando para a região leste, porque eles estavam indo do Egito para a terra prometida, então 3 tribos ficavam nessa frente aqui, e todos os seus descendentes naquele lado. 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado, e 3 tribos desse lado. Então nós tínhamos as 12 tribos compostas aqui. Qual que era o problema? O problema é que tem o irmão mais velho, que é o Rubem, e alguns das tribos, da tribo aqui dos Coraitas, que é da tribo de Corá, que estavam achando que Moisés e Arão haviam usurpado o poder. E aqui tinha uma questão religiosa e uma questão de poder político. A questão religiosa é que o Corá dizia o seguinte, não é só Arão que pode entrar no Santo dos Santos. Toda a congregação é santa, você vai ler isso em Números capítulo 16, toda a congregação é santa e todos nós podemos entrar.
Então eles se rebelam e aí junta mais pessoas, pelo menos 250 pessoas, de outras tribos para se rebelar contra Moisés e Arão. Junto com esse povo está Datã, Abirão e On. São mais 3 homens que se rebelam. Bom, fato é que dessa rebelião, o Moisés então ora ao Senhor, fala com o povo e diz, olha, se o Senhor fizer algo extraordinário, como abrir o chão e esses rebeldes cair ali, vocês verão quem é que está do lado de Deus e quem é que não está do lado de Deus e ponto. Bom, os irmãos sabem, aconteceu isso, os rebeldes todos, os 250, caíram e foram consumidos pela terra, o buraco que se abriu. A história é essa. O detalhe é que essa galera que está escrevendo aqui ou são os filhos desse rebelde. E olha que coisa interessante. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, vai dizer que a maldade dos pais, ela não passa para os filhos. Inclusive ele chega a usar até uma ilustração, ele diz, olha, se os pais comerem uva ainda marrenta, ou seja, uva fora do tempo, a amarradura da uva não vai para a boca do filho. O que ele está dizendo é o seguinte, não existe transmissão ou passagem de maldição per si. É claro que nós podemos ter comportamentos aprendidos que se tornam uma maldição na nossa vida. Exemplo, uma mãe fofoqueira, mentirosa, não vai passar essa maldição para a filha ou para o filho, mas o comportamento aprendido pode ser que o filho e a filha também traga aquilo na sua vida, mas não é maldição, é só comportamento aprendido. O que o texto bíblico vai dizer então é que esses filhos de Corá acabaram vivendo uma outra realidade espiritual. Eles serviam ao Senhor. Eles eram uma espécie de levita na casa do Senhor. Só que agora, por motivos que nós não conhecemos a partir dos contextos, eles não podem chegar até a casa do Senhor, até o tabernáculo. Eles não têm condições de ir, provavelmente pela geografia que eles estavam habitando. E aí, olha só o que diz o primeiro versículo do Salmo 84. Eu gosto muito desse salmo, já citei ele aqui um sem número de vezes, não me lembro de ter pregado. Mas o primeiro versículo ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Quão amáveis são. É como se ele tivesse, com a experiência do salmista no Salmo 122, parasse na porta do templo e dissesse, fiquei feliz de ter a oportunidade de ir à casa do Senhor. Mas nesse caso aqui, o que ele está fazendo é uma reminiscência, ou seja, uma memória. É o semelhante àquilo que acontece com você e comigo, se não aconteceu com você, amém, mas comigo já aconteceu. Sabe daquela situação de você só dar valor em algo quando você perde? Já aconteceu? Né? Você não dá valor a uma pessoa, a um objeto, a igreja, a alguma coisa. Você não dá valor. Aquilo para você tem nenhuma importância. Você chega pachorrentamente a essa experiência. E aí quando você perde, por exemplo, o filho perde um pai, não é? Nessa época da Covid eu vi muitas coisas interessantes acontecerem. Filhos que não davam atenção nenhuma ao pai, à mãe, xingavam o pai, desrespeitavam a mãe. Quando viram-se na iminência de perdê-los, teve gente que virou até crente. Virou crente, depois desvira, mas virou crente. Por quê? Porque é a iminência de perder. E quando a gente tem essa tendência de dar valor quando perde, porque quando está aqui está tranquilo, mas aí perde, aí você passa a ter aquelas reminiscências, aquelas memórias, aquela dor, aquela vontade de ter novamente, é o que está acontecendo. Ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Aí ele continua, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, a minha alma anela pelo Senhor, e ela desfalece. Preste atenção aqui no versículo 2. A experiência dele é tão forte, que ele sente na alma um desfalecer. Ou seja, a vontade de estar na casa do Senhor, a vontade de recobrar aquela experiência, e aí você pode ampliar para as suas experiências, o que eu quero focar aqui é na casa do Senhor, e você amplia para as suas experiências, mas a vontade de ter novamente aquela experiência, aquela presença, aquela bênção do Senhor era tão grande que o coração dele estava exultando, a alma dele estava anelando. Estava buscando por essa possibilidade de regressar à presença do Senhor. E aí eu digo para você e para mim, nós temos essa possibilidade, praticamente todos os dias.
E parece que, à medida que o tempo vai passando, nós transformamos essa possibilidade num ato religioso, num momento apenas para cumprir tabela e picar o cartão espiritual da semana. Eu sei que aqui quem está não tem essa experiência, mas muitos de nós acabamos tendo. E aí nós transformamos isso aqui num ato religioso, quando deveria ser uma vivência. Preste atenção, quão amáveis são os teus tabernáculos, ou seja, a casa do Senhor, a experiência do Senhor, a ambiência onde o Senhor assiste, quão amáveis são. Ó Senhor dos exércitos! Senhor aqui, a ideia é do Deus da aliança, o Deus que me resgatou, e o Senhor dos exércitos é aquele que me defende, é o Senhor que tem todo o poder, o Sabaote, aquele que é maior do que qualquer general de guerra, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, há um suspiro. Salmo capítulo 42 diz que assim como a corça anseia pela água, a minha alma anseia pelo Senhor. É esse o anseio de quem perdeu algo. Será que nós precisamos realmente perder para poder dar esse valor que o salmista está dando? Meu irmão, eu fico pensando, se nós ao sairmos da nossa casa no domingo, ou melhor, ao nos levantarmos da nossa cama no domingo pela manhã, ou no domingo à noite, se você participa de um ou de outro culto, se você realmente se preparasse para vir cultuar ao Senhor, como seria diferente? Quando eu estou dizendo se preparar, não é escovar os dentes que deve fazer. Bom seria tomar um banhozinho, né? Passar um antitranspirante. Não é isso. É também. Não é escolher a sua melhor roupa, embora seja. Mas se preparar no sentido, Senhor, eu vou à presença do Senhor, no culto coletivo, no culto público, mas Pai, eu quero entregar o meu coração de verdade nessa manhã ou nessa noite. Pai, eu quero ouvir a Tua palavra. Pai, eu estou pouco preocupado se o pregador será A, B, C ou D. Estou pouco preocupado se quem vai ministrar o louvor vai ser A, B ou C ou D. Eu estou pouco preocupado se vai ter arrepio, porque eu creio que ainda que não haverá arrepio, o Senhor está ali. A sua presença é manifesta naquele lugar, porque a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está. E como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, o Senhor está ali. Meu irmão, você já imaginou, se você fizesse essa oração de verdade? Sabe aquela coisa extenuante, aquela coisa chata de 1h30, que às vezes parece o culto para você? Deixaria de ser. E passaria a ser o que diz Salmo 16, versículo 11, delícia sem fim, porque você está na presença daquele que é o maior doador das delícias e do prazer. Aliás, quando o meu prazer está crucificado em Cristo, está depositado em Cristo, o meu prazer passa a ser superlativo em todas as suas instâncias. O problema é que nós queremos prazeres apenas momentosos da terra. Irmãos, quando nós colocamos os nossos prazeres diante do Senhor, todos os demais são amplificados, Bruno. Todos. Então, o meu coração e a minha alma. Aí ele vai dar uma experiência muito interessante, porque, lembre-se, ele era levita na casa do Senhor, ele ficava na casa do Senhor, e ele via as acontecências da casa do Senhor. E olha o que ele traz à memória. Até o pardal encontrou casa. E a andorinha ninho para si, onde ela possa acolher os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos. Olha só que coisa linda. Ele tinha experiência de ver os pardaizinhos, encontrando casa no templo do Senhor. É o equivalente a dizer, aquele que não tem nenhum valor. Aliás, em Mateus vai dizer que o pardal tinha valor assim, sei lá, 10 centavos de real. Valia nada. Não vale nada como eu e você. E ele está dizendo, até esse pardalzinho que não vale nada, encontrou lugar na casa do Senhor, e você não tem um lugar lá, meu irmão. Até o pardal entendeu que aquele é o lugar da habitação de Deus. Até o pardal, que valor nenhum tem, não é a menina dos olhos de Deus, não é a coroa da criação, entendeu que aquela é a ambiência onde ele pode viver.
Pardal. Deus cuida de pardais. A andorinha é uma das aves que, além de monogâmica, tanto o macho quanto a fêmea, eles cuidam dos seus filhotes pelo menos 2 meses, segundo os entendidos. Eles cuidam dos filhotes. É mais ou menos dizer que até como a andorinha cuida dos seus filhotes, como a galinha cuida dos seus pintainhos, o nosso Deus cuida de você. Venha habitar nessa ambiência. Agora, só um parênteses. Nós não somos da experiência do Antigo Testamento, nós não temos nenhum atavio, não temos nenhuma adoração por templo, por pedra. Não. Não é nada disso. Mas nessa ambiência, como eu tenho dito aqui, ela se torna sagrada quando você entra aqui. Quando eu e você entramos aqui, aqui se torna o templo de Deus. Caso contrário, meu irmão, isso aqui é apenas um prédio. Mas quando eu e você estamos aqui, aqui está os sagrados de Deus, o sacro. O sagrado é, Deus faz. O santo é você, sou eu. Então, preste atenção nessa experiência. Se Deus está cuidando do pardalzinho, se Deus está dando um ambiente de cuidado para andorinha, e aqui lembra daquelas 2 expressões, katoiken e paróiken. Paróiken é a habitação passageira. Você aluga, nós temos mais de 120 pessoas na estrada, aliás, de férias nesse momento agora. Então você vai de férias, aluga uma casa de praia, você está habitando aquela casa de praia. Só que você está habitando como um hóspede de passagem. 1 semana, 2 semanas, sei lá quanto tempo, você volta. É assim que funciona. Agora, o katoiken é uma habitação onde aquele que habita é dono. Então preste atenção aqui nessa equação. Você habita na casa do Senhor e Ele habita em você, que é a casa dele, como diz 1 Coríntios capítulo 3, é a casa dele. Há essa habitação, essa troca, mas é uma troca e uma habitação onde o dono habita, o dono está, é para sempre. É para sempre, por isso que agora no versículo 4, ele vai dizer: feliz ou bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado é aquele que pode habitar na casa do Senhor, sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nenhum cansaço, porque nós louvaremos ao Senhor eternamente. Presta atenção se não é o desejo de Deus para o meu e para o seu coração. Quando eu e você temos a possibilidade de habitar na casa do Senhor, ou da casa do Senhor ser uma habitação em nós. Em nós. Agora no primeiro momento ele fala do prazer, ele fala da busca, ele fala desse sentimento, dessa reminiscência do seu coração. Agora do versículo 5 até o versículo 8, ele vai mudar um pouco essa referência. E ele vai dizer da confiança. Preste atenção, que coisa interessante que o salmista coloca para o meu e para o seu coração. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem cuja confiança está em ti, e cujo coração nos seus caminhos aplanados, pois ao passar pelo vale de Baca ou pelo vale árido, faz dele um manancial, e as chuvas da primavera o cobre de bênção. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer diante de Deus em Sião. Para um pouquinho aí. Olha que coisa interessante. Bem-aventurado o que confia no Senhor. Confiar no Senhor é entregar o meu ser. Eu já disse aqui um sem número de vezes que Davi, quando começou a sua carreira, ele tinha 400 mulambos. 400 soldados mulambos. Lá no 2º livro de Samuel, ele manda fazer um recenseamento para mostrar o seu orgulho e a confiança na força do seu braço. Agora ele tem 1.570.000 soldados. Mas quando ele recebe essa informação e percebe que o coração dele estava baseado naquilo, ele diz que cometeu o seu maior pecado, porque ele deixou de confiar no Senhor. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, ou seja, confiaremos no Senhor. Feliz o homem que confia no Senhor, ou seja, transforma o Senhor no seu fiador. Transforma o Senhor naquele que é o poderoso, suficientemente poderoso, para guardar a sua casa, a sua vida, o seu coração, a sua caminhada, a sua
jornada. Portanto, bem-aventurado o homem, cuja confiança está em ti. Por quê? Porque se a confiança está no Senhor, no seu coração estão os caminhos aplanados. Presta agora atenção nessa sutileza do texto. Ele vai passar pelo vale de Baca, pelo vale árido, e esta é uma experiência minha e sua, porque invariavelmente eu e você passaremos pelo vale de Baca. Não tem um aqui que não passará pelo deserto. Não tem um aqui que não passará por noites escuras, noites indormidas. Porque a vida é assim. Se você está tendo a experiência, e tomara que tenha mesmo, a experiência de passar de maneira incólume pela vida, amém. Mas, via de regra, nós temos vales. Nós temos lugares áridos. Nós temos desertos. Mas presta atenção, quem confia no Senhor passa pelo deserto. O deserto continua sendo experiência da sua vida. Então, na vida física, deserto, vale, árido, seco. Mas no seu coração, é um vale, mas no seu coração, os caminhos estão aplanados. Olha que coisa interessante. Vale na vida, coração aplanado. Então eu passo pelas dificuldades, eu passo pelas vicissitudes, eu passo pelos percalços, eu passo pelas dores. Mas o meu coração está aplanado. E mais, a experiência de um cristão assim faz com que, mesmo o vale sendo seco, o vale sendo de choro, o vale sendo de lágrima, ele faz daquele lugar um manancial. É assim, meu irmão. Você está passando por vale? Faz manancial. Como que fazia manancial naquele contexto? Eles cavavam poços. Eles cavavam os poços, eles passavam pelo manancial, pelo vale, pela dor. E poderiam passar pela dor só se lamentando, só sofrendo, só sendo um vitimista. Mas ao invés de ser vitimista, eles iam cavando poços. Por quê? Porque quando vinham as chuvas da primavera, aqueles poços transformavam aquele lugar em grandes mananciais. Está no vale? Não seja uma vítima do vale, meu irmão. Aliás, o vale não é lugar de paragem, é lugar de passagem. Então eu estou passando, mas aproveite a experiência do vale. Cave poços ali, porque quem sabe você volta por ali e vai encontrar um manancial. As chuvas da primavera veio e encheu aqueles poços de água. Inclusive você vai ajudar a outros a beber dos mananciais que você ajudou a criar. Está passando pelo vale? Use essa experiência. Use essa experiência para abençoar outras vidas. Está passando pelo vale de uma doença? Use essa experiência para abençoar aqueles outros que, quem sabe, você vai encontrar pela sua história. Está passando pela experiência de um luto? Use essa experiência. Sim, sofra o luto. A dor do luto é luto mesmo. Mas sofra, mas não deixe isso transformar você em vítima, isso se tornar patológico na sua vida. Usa. Cava poços. Transforma em manancial. Olha só que interessante. Aí ele vai falar que essa experiência vai acontecendo. E agora, ele sai do singular e vai para o plural. Vão indo de força em força. Presta atenção. A experiência da comunidade cristã, da caminhada cristã, é a comunidade passar pela experiência e nós estamos caminhando junto para Sião. Aqui, ninguém está na frente de ninguém. A experiência é, nós caminhamos juntos, nós pegamos nas mãos uns dos outros e vamos caminhando, vamos levando. Vamos ajudando a cavar poços, porque aquele irmão que, quem sabe, é mais débil na fé que eu, ele também é alvo da graça de Deus. Então estamos caminhando, vamos chegar lá. É comunidade. É vida em comunidade. Mas perceba a sutileza do texto. Agora ele diz o seguinte: até todos... Não. A experiência da chegada tem a ver comigo. Eu carrego meu filho, eu trago o meu filho como a andorinha traz o seu filhote, como o pardal traz o seu filhotinho. Eu trago essa experiência, mas chega um momento que cada um aparecerá. A tradução melhor é se apresentará. Ou terá a possibilidade de se apresentar, porque você não pode se apresentar se o noivo não te convidar. Terá a possibilidade de se apresentar a Deus em Sião. Experiência coletiva. Experiência coletiva. Mas a entrada é individual.
E aí ele vai caminhando para o final do texto, e eu quero só ler esse final do texto com você. Ele diz: Senhor, Deus dos exércitos, presta os teus ouvidos às minhas orações, ó Deus de Jacó, porque mais vale um dia na tua presença. Esse é o versículo que eu mais gosto. Eu já estou pulando para o versículo 10, tá? Mais vale um dia na tua presença do que em qualquer outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Olha só que coisa interessante. Lembra? Ele era levita. Ele está dizendo o seguinte: eu prefiro ser o porteiro. Eu prefiro ser aquilo que o meu pai não queria. O meu pai queria ser o grande sacerdote. O meu pai queria entrar no Santo dos Santos. Os outros, que era da tribo de Rubem, queriam o poder político. Porque, afinal de contas, o Rubem era o primogênito. Queria o poder político. O meu pai queria ser sacerdote na igreja. O Rubem queria mandar, queria manipular. Mas eu não. A minha experiência com Deus é tão profunda que eu posso apenas ser o porteiro do lado de fora da igreja, mas eu quero estar na casa do Senhor. Mais vale um dia. Aqui o átrio é o equivalente à presença, por isso que eu li a presença, mas o texto vai dizer: mais vale um dia no teu átrio, ou seja, na tua presença, do que em qualquer outra parte, meu. Mais vale um dia. Irmãos, nós estamos trocando experiência com Deus, tempo com Deus, por tantas coisas, tão pequenas, tão pobres. Às vezes um jogo de futebol, e aí essa aqui é para mim, tá? Porque, embora o meu time não anda ganhando nada, empatando até com um timinho de segunda categoria, mas é só para espetar o povo aqui, espetar o povo no lugar santo, para ver se eles não há pecado, são muito santos. Essa palavra é para mim. Às vezes nós temos a tendência de trocar estar na casa de Deus e com os santos por coisas tão banais como essa. E aí você pode colocar qualquer outra que você se lembre, qualquer outra coisa que lembre o que você trocaria. Uma ida ao shopping. Meu irmão, vir à casa de Deus não vai te salvar. Não vai. O que te salvou foi o sangue de Jesus lá na cruz. Mas porque você foi salvo pelo sangue de Jesus lá na cruz, a experiência de estar na casa de Deus deveria ser algo que mais toca o seu coração. Aí ele diz: porque o Senhor Deus é sol. O sol aqui é a ideia daquele que traz vida, traz o revigor. Escudo, traz proteção. O Senhor dá graça, favor imerecido. Glória, quer viver e absorver da glória de Deus. E bem algum sonega aos que andam na sua retidão. Aí ele finaliza: Senhor dos exércitos. Como é feliz o homem que confia em ti. Aqui a gente pode lembrar do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que confia em ti, por isso ele não anda segundo... Presta atenção nessa tríade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta à roda dos zombadores, não anda, não para, não se assenta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Por quê? Porque ele confia no Senhor da lei. E na lei do Senhor e no Senhor da lei, ele medita de dia e de noite. E aí o que vai acontecer com ele? Vai acontecer o que está aqui no verso 12. Feliz, porque confia no Senhor. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá a sua fruta, ou seus frutos, na estação certa. As suas folhas não murcham. E ele diz: não são assim os ímpios. Eles são como folha seca. O vento leva embora. E eles não comparecerão na congregação dos justos. Você tem alegria na presença do Senhor? Meu irmão, eu gostaria de incentivar você, hoje pela manhã, depois dessa mesa,
a buscar essa alegria mesmo no Senhor. Alegria de se reunir com os irmãos. Hoje à noite nós vamos ter mais um culto às 18h30. Quem sabe seja o dia de você renovar os seus votos com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero mais estar na Tua presença. Sair da sua casa orando antes. Aliás, você podia chegar até mais cedo aqui e orar enquanto você chega. Mas ore, prepare o seu coração. Diga: Senhor, fala comigo. Não deixe eu ser refratário. Enquanto a palavra está sendo pregada, o meu vizinho está vibrando e eu não estou absorvendo. Diga: Senhor, fala comigo. Se alegre na presença do Senhor. O salmista se alegrava plenamente na presença do Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos orar finalizando esse culto. E enquanto nós oramos para finalizar esse tempo, eu queria mesmo, em nome de Jesus, que você pudesse, ao fechar os seus olhos, ter essa convicção de coração. Buscar a alegria na presença do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes, as pessoas, às vezes as coisas, às vezes as circunstâncias, e a maioria das vezes o pecado, não nos deixa ter alegria na presença do Senhor. Mas hoje pela manhã você pode desfrutar dessa alegria. Você pode desfrutar dessa presença de Deus. Você pode desfrutar de verdade.